Hoje eu vou conversar com um profissional que construiu sua trajetória justamente na interseção entre tecnologia, educação, negócios, inovação e inteligência artificial. O nosso convidado é André Vidal, cientista da computação, empreendedor, professor, autor, mentor e também CEO da startup School Ventures. Ao longo da carreira, ele passou pela gestão de projetos, transformação digital, metodologias, formações de líderes, mas também é cofundador da Agile Think, onde atua na criação de frameworks e estruturas que ajudam empresas e startups a transformar ideias em produtos digitais mais escaláveis. Como pode ver, a experiência vai muito além do mercado, né? André também carrega uma forte atuação na educação. Ele é professor, palestrante, é autor de livros sobre gestão ágil de produtos, essa inovação, mas o que mais me chamou a atenção em sua trajetória foi perceber que ele não fala apenas sobre a tecnologia ou a inteligência artificial. Ele fala sobre como conectar tudo isso, né? A tecnologia, a governança, as pessoas, a estratégia. Então eu quero conversar aqui com ele para entender de onde que surgiu tudo isso. Seja muito bem-vindo ao podcast, André. Muito obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês. E antes da Bora gente lá. falar sobre as startups, todo esse investimento, a inteligência artificial, como que começou ali a despertar essa curiosidade em você, na parte de tecnologia, educação e construção ali de soluções? Bom, primeiro, mais uma vez agradecendo e falar um pouquinho sobre um profissional de quase 50 anos é pedir para ver a Bíblia de ponta a ponta, mas sendo bastante resumido, bom, eu sou um apaixonado por transformar a complexidade em algo que qualquer pessoa, time, empresa consiga colocar em prática. Eu sou formado em Ciências da Computação pela Unesp, de Rio Claro. Tenho pós-graduação, MBA em gestão de projetos pela GV, tenho cursos de extensão pelo MIT. Então, minha carreira nunca ficou restrita à tecnologia. Então, passei muitos anos ajudando as empresas a criarem produtos, estruturar áreas de inovação, tomar decisões estratégicas e conectar tudo isso à produção, né? Não adianta apenas você definir estratégia, mas você estabelecer meios de executar aquilo, né? Então, hoje eu faço isso combinado com gestão, educação principalmente, porque, além de tudo, eu sou da área de processos de negócios, então, nesse momento em que tudo está mudando, os processos estão mudando, não adianta você falar de processo se você não falar de uma educação continuada, é o tal do lifelong learning, exatamente isso, e isso se aplica também às empresas, e com esse tempero todo especial que agora a inteligência artificial, que a gente já usa há muitos anos, que ganhou uma notoriedade justamente por conta da facilidade do uso doméstico, que isso foi proporcionado nos últimos 3 anos, né? E, no fundo mesmo, o trabalho sempre foi ajudar pessoas e organizações a enxergarem caminhos que elas ainda não conseguem ver. É esse o meu caminho, o meu propósito. Que bacana. E quando você se formou em ciência da computação, já era a área que você gostaria de atuar? Você já sabia isso desde sempre? Como que foi ali a sua escolha, para essa área mais técnica? Bom, eu comecei a minha trajetória profissional, eu tinha 17 anos, 16 para 17, então eu comecei dando aula, e já comecei nessa vida dando aula de monitoria, né? Dava aula de DOS, de Lotus 1, 2, 3, WordStar, melhor nem falar, nem começar a puxar esse assunto, né? Mas, mas eu comecei a trabalhar com isso muito mais. Sempre me identifiquei muito, né? Até chegar na faculdade. A faculdade foi um divisor de águas, até porque o curso que eu fiz de ciência da computação ele veio da matemática aplicada e computacional, então tive todos os cálculos que você possa imaginar
na minha graduação, a base de cálculo que eu tive era a base de engenharia, então é bastante pesado, né? Mas isso modelou a minha forma de enxergar as coisas, né? De entender que, assim, a gente tem uma capacidade muito grande de resolver problemas uma vez que a gente entende o que é aonde começa, aonde termina, o que eu preciso fazer no meio do caminho, quais são as regras que eu tenho que aplicar. E com o tempo eu acabei percebendo que a tecnologia em si, ela não resolve nada. Na verdade, ela só complica, né? Porque o maior desafio sempre esteve nas pessoas, na cultura, na estratégia, na forma como as decisões são tomadas. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais fortemente, tanto com a parte de psicologia cognitiva, né? Entender um pouco o que se passa na cabeça das pessoas, essa minha facilidade também de estar em sala de aula, de Que estar falando com legal. os clientes, né? E traduzir isso na época, estou falando de 2000, 2001, meu início em trabalhar com métodos ágeis, quando isso estava saindo lá em Utah, né, com os notáveis do Manifesto Ágil, né, fui privilegiado de ter como mentor o Alistair Colburn, que foi um dos signatários do Manifesto Ágil, e isso dentro da extensão que eu já estava me preparando para fazer o mestrado na própria Unesp, que acabou não dando certo, acabei fazendo o MBA, mas ele era o mentor da nossa equipe de engenharia de software. E foi aí que eu fui introduzido para os métodos ágeis, em que você tem o cliente do seu lado o tempo inteiro. E, assim, nessa época eu trabalhava na Bolsa de Valores aqui em São Paulo e posso dizer que a gente fez o primeiro projeto com ágil da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, é uma coisa que eu carrego com muito orgulho e também muito aprendizado, né? Porque Com a certeza. gente fez o negócio artesanal ainda numa época que pouco se falava, tinha pouco conhecimento, e fui desenvolvendo minha carreira em cima disso. Que legal. Você realmente já passou por empresas ali, consultorias, né? Essa educação Sim. também que você sempre foi atrás, principalmente de pessoas, né? Que no final das contas, as pessoas compram de pessoas, vendem para pessoas. E qual dessas primeiras experiências mais moldou a sua forma de trabalhar e enxergar as empresas hoje em dia? É aquele negócio, a gente vai passando por várias situações, vai modelando o nosso perfil profissional de acordo com os desafios que vão aparecendo, né? Eu, por ser formado em ciência da computação, era até natural que eu acabasse indo para a área de tecnologia, né? E mas a área de tecnologia em si eu nunca, assim, por exemplo, programação, eu sempre fui um programador muito ruim. Então, eu sempre gostei de escrever, mas código é uma coisa que eu tenho muita dificuldade até hoje, né? E, e foi natural que eu acabasse indo para uma área mais voltada a negócio, entendimento das necessidades das pessoas, conversar, né? É, o velho exercício da empatia, se pôr no lugar do outro e entender que até a gente conseguir sair com uma solução que seja viável, tanto do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista de negócio, e até de quem está utilizando, a usabilidade, quem vai utilizar aquilo, sempre foi uma máxima dentro desse meu trabalho de tentar também trazer o design junto com isso. Então, eu já trabalhava fazendo isso lá atrás, e não vou usar sopas de letrinhas para falar sobre esse passado, mas foi natural que eu conseguisse juntar esses diversos conhecimentos, uma vez que eu estabelecia algumas regras, algumas normas, procedimentos para a gente poder tornar aquilo, além de execuível, também que gerasse valor e
assim, antes de cair em qualquer termo falacioso, o valor para mim é o que gera retorno de investimento. Ponto. Então, é sempre esse o norte que eu tive como profissional e aí trazendo experiências. Eu sempre fui do mercado financeiro, do mercado securitário, né? Sempre trabalhei em grandes empresas, eh, tive experiência também em trabalhar em Gov, na Secretaria da Fazenda. Então, dentro desse mundo, né, de finanças mesmo, o rigor que a gente sempre teve com relação à informação que a gente gerava era muito grande, porque você estava mexendo com dinheiro, qualquer diferença de centavos, tem histórias maravilhosas para contar sobre isso, mas diferenças, já teve casos que eu vivenciei que, assim, por conta da 17ª casa decimal depois da vírgula, deu um erro astronômico de milhões de dólares em Meu um Deus. sistema, porque foi passando o tempo, lógico que eu não vou, eu falo milagre, mas não falo santo, mas esse tipo de experiência que a gente vivencia e vê que a importância que tem da gente estabelecer regras e normas que as pessoas consigam não apenas assimilar, mas também adotar no seu dia a dia, né? E você teve que ir adaptando, né, essas normas, essas regras para poderem trabalhar com você. E eu imagino que isso também resultou na sua metodologia, né? Como que um profissional ali percebe que esse conhecimento, essa experiência já se pode transformar em um método como o seu? Olha, eu vou ser bem sincero para você, eu demorei para perceber isso, tá? Durante muito tempo eu achava que Era normal. tudo isso não é nem normal, mas eu achava que tudo isso estava conectado ao objetivo das empresas de alcançarem níveis cada vez mais elevados de excelência dentro daquilo que eles se propõem a fazer, trabalhar. E tudo passa muito pela estratégia, né? Então, eu entendi que essa autoridade ela começou a nascer quando a gente conseguiu enxergar formas de simplificar aquilo que parecia impossível de ser realizado. Então, quando uma empresa ela consegue decidir mais rápido porque usou um framework, ou como numa aula, numa palestra, aquilo que eu falo pode mudar a carreira de uma pessoa, sair do conceito e pôr na prática, e a gente conseguir também transmitir um pouco dessa experiência, dos erros que a gente já viu serem cometidos, é aí que a gente percebe que a gente está gerando impacto real por onde a gente passa. Agora, os frameworks em si, na verdade, eles são abstrações para que a gente resolva um tipo de problema, né? Lógico que no meio do caminho você vai tratando é, é, diversos sintomas, né? Porque às vezes as causas são mais entranhadas, né? São é, é, maiores, né? Mas sempre que a gente consegue entender qual que é o final, aonde se quer chegar, eu costumo fazer o caminho contrário. Tá, o que que eu tenho que fazer antes para chegar nisso? E assim eu vou levando até eu chegar naquilo que é o ponto inicial, e a partir dali aprendizado e teste e melhoria, né? Vira processo. É processo, no final do dia vira processo. Não tem como Entendi. hum, É, sair disso. e nessa organização, né, como você disse, você trabalha de maneira ágil, e dentro da sua operação, assim, você já trabalhou com vários tipos de ferramenta, por exemplo, o Scrum, Kanban, agilidade, squads, o que que geralmente você pega ali como fatores para poder ajudar as empresas, se você puder dar alguma dica para quem está tendo essa construção como empreendedor? Seja agnóstico. Seja agnóstico. É, Durante muito tempo, eu achava que essa autoridade ela vinha de títulos e cargos que eu fui ocupando. E hoje, né, já
mais experiente, eu vejo que, na verdade, tudo você vai acumulando experiências, acumulando estudos, acumulando cargos, acumulando a vida como um todo. E o que é certo para mim pode não ser certo para você, né? Então, uma coisa que eu aprendi, até pela experiência em consultoria, uma coisa é você ser consultor, outra coisa é você dar consultorado, né? Então, você não ter toda a visão ampla sobre aquilo que você está resolvendo, qual o problema que você está resolvendo. Hoje, por advento de inteligência artificial, até o trabalho da consultoria hoje ele é contestável. Por quê? Porque você tem toda uma capacidade de análise que as ferramentas de IA generativa elas trazem, né? E lógico que você tem inúmeras formas de potencializar os resultados que você está gerando a partir delas. E aí a gente vai entrar no Computês que não entra não é esse o intuito, mas no final a gente entende que o valor que você entregava antes era muito maior do que aquilo que as pessoas hoje têm capacidade de entregar com essas ferramentas. E explico, não é que a gente entrega menos, na verdade a gente entrega muito mais, com uma capacidade muito melhor do que a gente tinha antes, com a diferença que antes a empresa me contratava para fazer um levantamento e um entendimento da situação dela, que eu levava de 3 a 6 meses, hoje eu levo 15 dias. E aí, o que, que eu faço com esse tempo a mais que eu tenho de save, né? O como que eu trago isso para o meu cliente, não apenas demonstrando o valor daquilo que eu estou entregando, mas tirando também da ideia dele que com IA tudo é fácil. Não, não é fácil, entendeu? A gente acelerou um processo analítico, mas a execução ela continua tão ou mais custosa com ou sem IA. Por quê? Porque processos são feitos para pessoas. E você pode ter a melhor ferramenta, o melhor processo, se você não tem as pessoas, você não tem nada funcionando como deveria. E só para finalizar essa fala, Júlia, o grande ponto disso tudo é que, ok, a gente teve um save de tempo enorme. Só que aí, como que eu ponho isso daí para funcionar? Né? Porque você tem uma abstração muito maior, você tem um requinte de informação muito maior, muito mais efetivo, até que uma equipe poderia entregar, né? Mas tá, tira do pensamento, põe isso daí no chão. E aí, como que a gente faz na segunda-feira? É sobre isso que Como eu que atuo. une todas as informações e põe em prática, né? Porque acaba sendo Exatamente. informações em excesso, né? Geralmente as pessoas falam assim: olha, André, eu já tenho a minha análise, é isso daqui. Preciso que você Uhum, faça acontecer. Só que às vezes tem informações que talvez não sejam tão úteis na forma como uma IA, como eles analisaram, né? Porque uhum. muitos estão substituindo os consultores por conta da inteligência artificial. Mas o que que o consultor tem de diferencial, né? Por exemplo, eu trabalho com consultoria em marketing. Por que que a pessoa deve me procurar e não procurar uma IA que vai analisar ali a performance dele, né? Então é muito interessante isso que você está trazendo, porque diferencia a forma como a gente trabalhava há um tempo atrás, que você comentou, né? A longo prazo, e hoje em dia é rápido. E as pessoas não veem essa diferença no trabalho hoje em dia, né? É, exatamente. E assim, é falacioso achar que tudo ficou mais fácil por conta da IA. Até Uhum. porque grande parte das empresas, isso daí é dado de mercado, né? Que as empresas estão aplicando IA, mas não estão vendo o ganho, o retorno de investimento sobre a IA que está sendo utilizada pela empresa. E aí que eu acho que entra o ponto principal, Júlia, que é, tá, você está pondo IA num processo que já está ruim, já está capenga,
não te entrega o que você precisa, né? E na verdade você põe uma ferramenta a mais ali só para bagunçar todo o meio de campo. E tá, qual que é o objetivo que você tem por detrás de estar usando essa ferramenta? Qual que é o ganho que você está vislumbrando? E aí acaba caindo nesse background que a gente tem de metodologias, de processos, que, assim, eu sou muito guiado pelo modelo Toyota, né, o modelo Lean. Então, o modelo Lean sempre está orientado, cara, o que que paga a conta? Assim, E no final do dia, é verdade. E no final do dia, sempre é o dinheiro, o valor retornado ali. E as empresas acabam investindo tempo, recursos em IAs, ferramentas, que muitas das vezes não vão dar retorno para elas, né? Às vezes faz sentido para um, mas para o negócio inteiro talvez não. Então, acaba sendo não um mistério, mas acaba sendo difícil para as pessoas analisarem o que que faz sentido realmente para elas, né? na verdade, assim, mais uma vez, é o que faz sentido para o negócio, o que faz seu cliente comprar mais de você, o que, que faz o seu cliente não ir para o seu concorrente. Qual que Exato. é esse diferencial competitivo que você imprime? E aí a gente está falando, né, a gente usou a consultoria como um exemplo, que é serviço, basicamente. Mas quando você fala em inteligência artificial, pô, o negócio está mudando de figura. Hoje é infraestrutura, não é serviço. Não é apenas a prestação de serviço. É o que vem por detrás dessa prestação de serviço. E, e aí você acaba entrando no conceito que você tem problemas crônicos que são recorrentes dentro das organizações. Existe uma dificuldade muito grande de identificar fontes de verdade dentro da organização e os processos são desconectados. E você vai tentar pôr uma inteligência para poder absorver esses dados para te dar insights. Opa, para tudo, dá dois passos atrás. Vamos consertar esse processo para encaixar a IA dentro do espaço em que ele é devido e onde ela é necessária. Por quê? Você vai continuar utilizando os seus sistemas que você já tem, você vai continuar com alguns processos que já existem, né? E que você só vai ter o ganho real do uso da inteligência artificial a partir do momento em que você integrar. E aí que está o grande ponto, é a integração. Eu acho que é nesse interim que entra toda a parte de processos, metodologia, frameworks, porque é onde você integra todos esses mundos, sempre contextualizado por um problema que você vai estar resolvendo, ou algo que Perfeito. você vai estar respondendo, entendeu? Uhum. E André, me conta aqui, você tá ligado à Agilitinca, já vai fazer mais de uma década. Conta pra gente como que nasceu essa empresa, qual que foi o problema ali de mercado que vocês identificaram? Desemprego. Não, tô brincando. A Jair ela nasceu disso. Empreendendo por necessidade. Foi. Ela iniciou. A Jair Fink foi a, a última empresa que eu trabalhei como consultor, vou pôr dessa maneira, por uma consultoria terceira, foi na Porto Seguro, seguradora, aqui em São Paulo, foi onde eu conheci o meu sócio. Meu sócio começou na segunda, eu comecei na terça. E na época, eu já dava aula de Scrum. Eu, nesse interim de tempo, desses anos todos, eu acho que eu já devo ter formado pelo menos umas 2.000 pessoas em cursos de Scrum, de gestão de projetos, gestão de produtos, fazendo body count, né, juntando tudo, fora a Caraca, aula, fora treinamento. Aí é você vê que o cara muita gente. planeja, né? Muita gente, porque também tem uma bagagem aí E de para tempo. essas, E isso, fazendo uma pergunta aqui interessante, para essas 2.000 pessoas, você criou ali um produto digital para vender para elas a parte do seu serviço? Um curso online, um e-book, uma sim, ferramenta? sim.
talvez eu acho que o grande problema meu da Jaio Fink, do meu sócio, é que a gente nunca fez muito marketing do que a gente gera. É, é o que eu brinco, né? A pata põe um ovo desse tamanho, galinha põe um ovinho desse tamanho e faz um barulho do caramba. É. É, a gente ficou nessa pegada aí do ovo grande, mas até por uma questão, eu acho que é também uma parte geracional, vou pôr dessa maneira, né? Que sou dessa transição da geração X para Y, e tudo mais, né? Então é natural que eu faça essa ponte para os baby boomers, né? Que são as pessoas bem próximas da nossa realidade, mas é, é, nessa tradução, né, de fazer esse depara, né, do termo da tecnologia, da mudança que a gente está vivendo, né, todas essas alterações que a gente vem vivenciando, não só do ponto de vista tecnológico, mas também de relacionamento humano, tudo mais. A gente nunca se preocupou tanto com o marketing, porque os nossos clientes sempre vieram de indicação de clientes que passaram pela gente. Então, nosso modelo de consultoria, vou por dessa maneira, da Jaio Fink, sempre foi nesse boca a boca. Mudou um pouco na pandemia, né? Lógico, mudou a vida de todo mundo, a nossa também. Foi quando a gente também resolveu abrir um pilar de fábrica de software dentro da empresa. Que legal. E é o que possibilitou nós nos posicionarmos hoje, e aí a Jaefin já está com quase 12 anos de existência, da gente sair daquela consultoria que dava o treinamento, do treinamento que era bacana, que virava consultoria, para ser algo que traga uma propriedade intelectual de tudo que a gente já fez durante todos esses anos, mas mais do que isso, né? Isso seja visto de uma maneira operacional, uma maneira fluida e transparente, tanto para quem consome os nossos serviços, como também para os nossos clientes, Perfeito. que sempre estão buscando melhorar a sua performance, melhorar seus números, buscar novos clientes. E, assim, se for falar dos produtos que a gente já lançou, posso citar para você aí que a gente, só de startups, eu tenho mais de 300 produtos realizados, Caraca, e todos porque ativos? Ou tem alguns que já não não, não, estão? não, 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 nem Ah, todos são ativos. entendi. Startup, ela é um organismo muito frágil, né? E eu costumo dizer que, assim, venho atuando, esse ano não, mas nos últimos anos a gente atuou muito fortemente com aceleração de startups, principalmente nas universidades. Você Ele também trabalhava com tá à frente da Startup School Ventures, não tá? sim, sim, sim. E assim, até pelo fato de eu sempre atuar nas áreas de negócio, nas áreas de produto, transformação digital, inovação dentro das organizações, eu sempre juntei as peças através de um produto. Então é natural que eu passasse isso adiante para as startups. E essas startups que passaram pela nossa mão, e eu sempre falei que a minha maior preocupação era cuidar do jockey e não do cavalo, né? Porque um jockey bom corre em cima de qualquer cavalo, né? Então, essa formação, esse conhecimento, que a diferença de uma startup para uma grande empresa é o tamanho do bolso. As necessidades são as mesmas, né? Uhum. Toda startup precisa aquilo que uma grande empresa precisa. A diferença é a capacidade de pagar por aquilo. E outra, de formar esse corpus de conhecimento dentro dessa empresa. Toda startup quer ser uma grande empresa, né? Uhum. É, e esse cunho tecnológico que está por detrás disso tudo, ele foi potencializado quando eu peguei grande parte desses frameworks, disso tudo que foi desenvolvido com grandes empresas, e através de IA generativa eu consegui aplicar isso para as startups.
não só para startup, mas também para os empreendedores, né? E esse intuito Tem uma era, ideia, era com um projeto da Startup School Ventures ou era a parte também? Vocês já faziam isso antes mesmo? a gente, a gente sempre fez isso. Eu trabalho com design desde 2010, mais ou menos. Ah, E antes de 2010, eu já trabalhava com design sem saber que eu estava fazendo design. Então, eu ponho como uma marca 2010, porque foi quando eu fui numa primeira palestra falando sobre design thinking. Pô, a gente está falando de 15 anos, 16 anos, né? exato. É, e a primeira coisa que me veio à cabeça depois da palestra, eu falei, caramba, meu. E eu era, na época, analista de processos, negócios, requisitos, tudo mais. Eu falei, caramba, com essa coisa aqui a gente consegue criar requisitos de onde não existe nada. Foi a minha primeira ideia. E após isso, eu falei, não, isso é produto. Eu estou gerando produto no final do dia. E, e aí, na época, eu desenvolvi um método de trabalho para atuar nas minhas consultorias, em que eu conversava com o cliente, eu falava, desenha para mim o que que você quer. E aí eu fazia o caminho reverso. Ele desenhava e eu pegava e punha cada coisa na sua caixinha. Mas quando sempre se falou cliente no centro, eu sempre fiz dessa maneira. Eu só não sabia na época que eu estava fazendo isso Uhum. já de uma maneira, é, como que eu posso dizer, autoral mesmo, né? Porque assim era tudo baseado em literatura. Você pegava, lia livro, lia isso, conversava com um, com outro, que um estava fazendo alguma coisa, não sabia muito bem o que estava fazendo e, né? E teve as Vai ondas, né? mudando, né, os termos do que a gente É, trabalha, é que nem os prompts da é, IA. Hoje em dia tem um engenheiro de prompts, então vai criando, exatamente. vai se adaptando conforme vai precisando dessa função, né? Você sabe, Júlia, que como eu disse, né? Sou formado em ciência da computação. E eu fiz a minha graduação em 7 anos na Unesp, né? Trabalhei durante desde a minha primeira semana de faculdade até minha última semana eu trabalhei. Então, eu mantinha uma vida profissional, né, junto com a vida acadêmica. E eu aproveitei muito esse momento que eu estive na universidade. E eu fiz vários trabalhos de iniciação científica em diferentes áreas. Eu fiz Projetos. um dos trabalhos que eu fiz foi de mecânica de corpos celestes. Isso daí era um grupo de estudos que a Meu gente tinha da Deus. FAPESP e Você eu já atuei esteve em durante várias frentes, né? Vários temas é, ali. atuei durante um ano e meio e era pura matemática, né? A gente Deus me livre. fazia sistemas para fazer cálculo de para poder identificar que material tinha nos planetas, a distância, era uma coisa louca pra caramba. Até eu não entendia muito bem o que eu fazia naquela época. Aí, pô, isso daí meio que bagunçou minha cabeça, aí eu pulei para sair de mecânica de corpos celestes e fui trabalhar com mecânica de precisão e caos. E aí eu aprendi o que era caos, né? Isso eu estou falando de 97, 98, mais ou menos. Caos é o que você não tem controle. E a gente fazia toda a análise em cima de gráficos, então mais matemática, né? Você imagina que é mais matemática. Aí, pô, eu estava meio cansado disso e sempre dei aula, sempre estive nessa cultura de sala de aula. Aí eu falei, cara, eu queria fazer um sistema tutor inteligente. Queria ajudar as pessoas a aprenderem com sistemas que se adaptassem a essas pessoas, né? No uso do EAD. E pouco se falava em EAD. Nessa época, para você ter uma ideia, o que você tinha de EAD era Telecurso 2000, era Instituto Universal Brasileiro, que tinha algumas coisas de mecânica, de EAD,
mas nada que a gente tem hoje, né? Pô, YouTube, nada, isso daí não existia, né? E tá velho já, né? Mas nessa época eu falei, cara, eu preciso começar a estudar o como que isso vai impactar a vida dos meus alunos e a minha vida como professor. E teve na época um livro que eu li que era do Pierre Levy, que era As Tecnologias da Inteligência na Era da, As Tecnologias da Inteligência. Acho que eu até ter aqui em algum lugar. E meu, isso impactou a minha cabeça de uma tal maneira que eu falei, tá, esse é meu caminho, é por onde eu quero seguir, só que eu preciso de ferramentas. E a ferramenta que eu tinha, na verdade, eu tinha três mundos, né? Eu tinha que juntar o conhecimento de um especialista, e aí, na época, eu fiz um trabalho com o pessoal da geologia, olha, você vê, nada a ver, né? Caraca. Que tinha um trabalho de meio que de ensino à distância, porque esse pessoal fica muito tempo embarcado, ou fica em campo, então tem que ter essas referências rápidas, né, essas quick references. É, me embrenhei para a área de pedagogia, e aí que eu acabei indo para o mundo da psicologia cognitiva, e me aprofundei nessa parte de psicologia, porque é a forma com que o nosso cérebro faz as conexões de informação e isso acaba montando a nossa teia de conhecimento. E, por último, óbvio, a inteligência artificial. E isso eu estou falando de 2000. Aí você vai falar, tá, o que que mudou de lá para cá? Eu vou falar para você a capacidade de processamento. Aumentou exponencialmente. Porque aquilo que eu sugeri como arquitetura do meu sistema tutor inteligente era um sistema multi-agentes. Hoje você consegue fazer um sistema multi-agentes na sua casa. Há 25 anos atrás, isso era ciência. Nossa Senhora. É loucura pensar nisso, né? É, tem É, coisa que a gente achava que só ia acontecer no futuro bem longe, né? Nas próximas gerações. Aí quando a gente foi é. ver, foi muito rápido, né? É, falando aqui, jogando alto, é que nem o carro voador. Eu vi que na China já estão fazendo alguma coisa dessa espécie, não tenho Na certeza. Embraer já estão fazendo. Na Embraer, aqui no Brasil, já estão fazendo. Meu Deus, eu tô Isso por fora. está sendo feito, está sendo testado aqui. A Embraer Caramba! fica do lado do ITA, lá em São José dos Campos, que tem Aham. um tecnológico fenomenal ali. Lá você tem uma cena de startup, de economia, de conhecimento, que é sensacional. Tem vários amigos lá, é o Pitch. É, e esses últimos anos de conviver nesses ambientes, isso vai ampliando a nossa forma de enxergar as coisas. E, assim, a inteligência Possibilidades. artificial, hoje, ela. Qual que é a diferença de 25 anos atrás para agora? Que hoje ela é de uso doméstico. Ela foi domesticada. Entendeu? Antes você. E para os próximos 25 anos, o que que você vê, André, que vai acontecer aí, com toda essa tecnologia? É, assim, toda tecnologia ela tem um viés e ela tem um objetivo. Eu acho que o maior objetivo, aí eu vou me apropriar um pouco se falava muito em 2010, 2015, que era a Singularity University, não sei se você já viu alguma coisa, mas naquela época a singularidade ela trouxe essa ideia de você imaginar o futuro, como que seria o futuro lá longe, lá distante. E, sei lá, 2016, 2017, que se falava do uso de inteligência artificial integrado no dia a dia, as pessoas sempre falavam, nossa, mas isso é muito distante, a gente não tem capacidade ainda tecnológica disponível. Aí você, aí você pega os celulares que, né, houve uma grande evolução, os microchips, e isso foi possibilitando, depois veio computação em nuvem, veio pandemia,
a pandemia, ela foi a gente brincava, né? O que que fez a transformação digital na sua empresa? O planejamento estratégico, a pandemia, foi a pandemia, porque você Exato. teve a virtualização dos ambientes de trabalho, dos ambientes de Forçado, estudo, né? na marra, entendeu? É, houve também a consciência que é, a gente estava muito frágil no contexto de segurança daquilo que a gente estava fazendo. Uhum. Então a gente viu o quanto que nós éramos inseguros, né, naquilo que a gente estava entregando, né? E assim, lógico que aí é tudo uma evolução, um aprendizado, melhoria, e quando você começa a integrar essas novas tecnologias, né? Hoje nós estamos em 2026, a gente tem que nem o Brasil não é um polo desenvolvedor de inteligência artificial, mas a gente tem uma coisa que é cobiçada pelo resto do mundo inteiro, são os nossos dados, né? A gente tem, além da miscigenação da nossa população, a gente tem uma miscigenação de dados muito grande, né? E isso é o nosso ouro, né? Porque, por exemplo, você pode pegar uma empresa japonesa que quer fazer um estudo com japoneses fora do Japão, vem aqui no Brasil e você tem uma comunidade ativa. Estou dando um exemplo, tá? Mas é quando a gente pega e entende que o nosso ouro, na verdade, ele está justamente nessas migalhas de informação que a gente deixa disponível. E aí que entra a nossa educação que a gente tem que fazer para essas gerações, que nem eu tenho dois filhos, né, que já nasceram nessa era digital, totalmente digital. É, pô, eles têm toda a vida deles digital. Eu tenho um pedaço da minha vida que não está digital ainda, né? Mas a vida deles é totalmente digital. E esses dados deles, o que isso vai acarretar para eles no futuro? Porque é uma exposição que você está deixando em aberto. Então, Com certeza. voltando à sua pergunta, eu acho que a gente vai ter mecanismos cada vez mais sofisticados de segurança da informação. Por quê? Porque Cibersegurança, né? tudo isso que a gente está desenvolvendo é, acima de tudo, e pegando o gancho da singularidade, é para aumentar a nossa expectativa de vida, o nosso bem-estar como pessoas e aumentar a nossa longevidade. Então, pensando em 5, 10 anos, eu acho que a gente vai estar no momento de, talvez nem tenha essa palavra, ciborgização, né? Seremos ciborgues no, 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 no na palavra mesmo, porque Hollywood só adianta tendências que a gente vai viver, né? Já te dá aquele insight, aquele highlight, aquele cheiro que lá na frente vai acontecer, né? Então, pô, a gente já é meio que ciborgue. Pô, eu estou usando o fone de ouvido, eu tenho o meu iPhone que, junto com o meu relógio, ele captura meus batimentos cardíacos, faz uma análise da minha saúde, me avisa o horário que eu tenho que tomar um remédio, que eu tenho. Então, tudo isso vai estar integrado, fora a parte de biotecnologia mesmo que está por detrás disso, né? Pô, hoje você tem nanorobôs que são utilizados para terapias é, alternativas ainda, nem todas estão homologadas pelos órgãos E, de saúde, e até mesmo em paralelo a isso, acaba tendo várias ideias inovadoras, né? Que nem você citou dos sem robôs. dúvida. E o que que separa essa ideia interessante, de uma empresa com um potencial real de crescimento mesmo? Porque eu vejo que hoje a educação das pessoas Adoção, né? É influencia adoção, muito, né? adoção em massa. O intuito de toda startup, que é? Criar um produto escalonável, repetível e que você tenha menor interação humana quanto possível, tá? Lógico,
Isso depende do negócio, depende de uma série de circunstâncias, mas a ideia que você tem de uma startup é criar um produto que possa ser repetitível e possa ser vendido é, sem a necessidade da Júlia estar lá na frente batendo na porta de todo mundo, né? Isso por si só já é um vale da morte para as startups, porque tem muita ideia. É o que eu falo, né? Todo mundo tem uma história triste para contar e uma bela ideia para compartilhar, né? Então, é, esses tempos atrás eu estive num evento aqui no Web Summit Do e Rio, né? tava conver- eu estava conversando com um colega, né? Que também faz algo bastante semelhante que a gente executa, e eu falei, pô, ele falou, pô, hoje se eu for me designar profissionalmente, e falando desse mundo de startups, de aceleração, ele falou, eu sou um colecionador de ossos. Então, a gente vira mais ou menos, porque a gente vê muito negócio morrer no meio do caminho, né? E aí, os motivos são diversos. É o que eu falei, o primeiro motivo é a gente cuidar do jockey. Porque na primeira barreira, se o cavalo não pular, o jockey tem que saber o que fazer, senão ele cai do cavalo. Perfeito. Então, você ensinar você pega os empreendedores, aqueles que dão certo, eles não estão no primeiro empreendimento, eles estão no terceiro, no quarto, no quinto. Estão testando, estão errando, então, mas é o que eu falo, né? Ele sente aquele gosto que é isso que ele quer para a vida dele. E a mesma coisa se aplica a mim, por exemplo, com a Jaya Fink, né? A gente sempre atendeu multinacionais, grandes empresas. Em 2020, a gente olhou e falou, tá, a gente precisa ir para a nova economia também, né? Mesmo sabendo que essa nova economia, assim, é nova, início e por isso é pouco rentável, né? E, pô, aí com as ferramentas a gente conseguiu escalar isso, que eu tinha um problema enorme com relação a isso. Você acha que eu formei 2.000, 3.000 pessoas para quê? Para compor time, para formar E, batalhão. e falando até mesmo dessa parte, conta pra gente um pouquinho da sua atuação como professor. Quais são as faculdades, onde que você tá ali como professor? E se você, lógico, a sua mentalidade com tudo que você trouxe aqui, a gente sabe que você tá acompanhando a velocidade das transformações. Mas você sente que as universidades estão acompanhando as novas tecnologias também? Não, Não? não, não. Não, e isso é um debate que eu abri É, junto com os meus colegas de, de universidade. É o seguinte, a gente, eu entendo que nós temos a obrigação de ensinar essas gerações que estão chegando a usar essas ferramentas da melhor maneira possível, embora nós estejamos ainda aprendendo a utilizar o maior potencial dessas ferramentas. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: se criou uma coisa enorme que não se sabe muito bem o que vai fazer com isso até então. E, assim, o que nos move é, assim, certeza. Hoje, é, eu acho que os tempos que a gente está vivendo, a última coisa que a gente pode dizer é que a gente tem certeza absoluta sobre alguma coisa. Não existe mais uma certeza e nem o absoluto, porque é tudo um ato contínuo. E, além de contínuo, você ainda tem a base histórica que você já foi coletando, que isso vai demonstrando e vai demonstrando padrões que você tem. Padrões, crenças, valores, princípios, e aí a gente volta no começo, volta na estratégia. Para onde eu quero ir? Qual que é o meu objetivo? Aonde que eu quero chegar? perfeito. Né? Então, assim, eu vou dizer para você que a gente está vivendo um momento muito especial na minha visão. Muito especial, porque tal qual aconteceu na Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, a gente está vivendo a quinta. E essa quinta, ela é muito mais disruptiva do que você girar uma manivela de maneira a vapor. Com certeza.
E isso impacta a gente que está ouvindo aqui, viu? Eu acredito que você, como professor, sempre tenta trazer essa ideia para os seus alunos, mas Os meus, assim, hoje eu tenho duas disciplinas eu dou aula no Instituto Mauá de Tecnologia, tenho duas disciplinas. A primeira é Introdução ao Gerenciamento de Projetos, uma visão bastante pragmática, né? Olhando para o PMBOK 6, lá atrás, já estamos na versão, nem sei qual versão que está agora, mas aquela versão mais pragmática das 12 disciplinas, né? 12 áreas de conhecimento. Então, essa base ela tem que existir, né? Porque no final do dia, o projeto ele é denotado por três áreas de conhecimento, né? Está falando de escopo, custo e prazo. O resto, isso compõe, mas hoje, sempre, né? O cliente quer saber quanto custa, quanto tempo leva e o que você vai me entregar. Basicamente é isso. E o resto a gente acaba fazendo o planejamento junto com o projeto. E tudo passa a ser um projeto. Porque projeto tem começo, meio e fim. E a minha última disciplina que eu dou é de gestão ágil de projetos. Nas duas disciplinas, na primeira, eu utilizo os conceitos, por exemplo, do PM Canvas, do professor Finocchio, né? É um grande colega, assim, é uma referência. Eu uso para trazer o pessoal para o contexto de não apenas você enxergar um processo, porque um Canvas é um processo, né? Em que ele precisa ser preenchido para você conseguir entender minimamente o que você está fazendo ali naquele projeto, como também, e aí usando também a própria temática do PMI global, hoje o PMI ele faz, aonde que ele está gerando valor? Ele está ensinando os profissionais de gestão de projeto a trabalhar com inteligência artificial da maneira correta, do ponto de vista de quem? Do PMI. Então, ele fala que você tem que ter organizados os seus prompts, os seus agentes, você tem que ter rastreabilidade, você tem que ter é, é, tudo isso para que você consiga garantir a idoneidade da sua inteligência artificial, que você consiga tirar crenças equivocadas dos dados, porque a gente está tergiversando sobre dados, então a gente tem uma maquininha que processa os dados de maneira igual, né? Só que o que muda são os dados e a saída passa a ser de acordo com os dados. Então, tá, como que eu acondiciono esses dados da melhor maneira possível? O como que eu garanto leis de proteção à identidade das pessoas, das empresas? Como que eu garanto que isso não está sendo utilizado de maneira equivocada contra você? E aí a gente já puxa o gancho do ciborgue, né? Pô, se eu estou deixando informações minhas sim. relacionadas à minha saúde, o que impede dessas informações cair na mão de uma seguradora e na hora que eu for renovar meu plano de saúde vai estar mais alto? Entende que Sim, a gente as está falando informações sobre se cruzam, dados. né? Exatamente, exatamente. Se cruzam, daí você pega a rede social, você pega Vai essas juntando migalhas tudo. que você vai. Pois é. E de repente você tem uma máquina que sabe mais sobre você do que você mesmo. Eu vi até um cara que tentou tirar tudo dele do digital. Teve um. Ele tentou Impossível fazer hoje em dia. isso e eu achei super interessante criar um artigo sobre isso, como que ele foi fazendo, mas é, a mensagem era que nem tudo vai sair, né, do digital. Ele Não tem tentou tirar como. as redes sociais, todo o material ali, mas ele mesmo assim, não conseguiu tirar 100%. E André, esse homem por trás dos projetos, que tem dois filhos, que cuida da saúde, como que faz para equilibrar tudo isso e acompanhar ainda as inovações da tecnologia, né? Olha, eu é até feio falar isso hoje em dia, mas eu sou um workaholic. Não tem jeito. Acho que depois da pandemia, que assim a gente tinha escritório físico, daí a gente acabou entregando escritório e de lá para cá eu me tornei dono de casa também, né? Porque
Isso foi muito bom. Acho que foi o aspecto mais positivo que eu tiro da época da pandemia, foi exatamente isso. Porque meus filhos estavam crescendo e eu não estava vendo eles crescerem. De lá para cá, da pandemia para cá, eu não só vejo eles crescerem, como eu sou chato pra caramba com eles. Então, eu vou cuidando. Eu acho que cuidar da saúde mental é o mais importante, né? Porque isso impacta o físico diretamente. Com Então, certeza. uma vez que a gente está super exposto a toda a ordem de informação, todas as é tudo em tempo real. Nosso cérebro, biologicamente, não está formatado, não o nosso, eu usar o termo chipset, está defasado, porque a gente tirando os meus, né, que eu falei dos meus filhos que já nasceram nessa era digital. Eu pego pessoas que são 50 a mais, que estão num outro momento de vida, que existe uma dificuldade de adaptação muito grande. Por mais que tudo que esteja sendo feito para ser adaptativo a cada contexto, a cada pessoa. Mas que no frigir dos ovos, o que a gente acaba tendo é cuidar da cabeça primeiro, né? Ter tempo para parar, né? E estabelecer objetivos a serem alcançados, porque eu acho que o grande problema hoje, principalmente aí também olhando um pouco essas novas gerações, é a falta de um objetivo médio e longo prazo, sabe? Eu sempre trabalhei mesmo inconscientemente, sempre trabalhei isso na minha vida. Pô, eu era moleque, eu queria trabalhar na bolsa. Desculpa falar, mas eu queria trabalhar na bolsa. Putz, fui lá e consegui. Eu queria lançar um livro na Livraria Cultura da Paulista. Fui lá e consegui. Eu queria ter a minha empresa. Fui lá e consegui. Eu queria fazer uma viagem internacional. Fui lá e consegui. Então, você estabelecer essas metas e correr atrás desses objetivos é o que vai movimentar, né? Com E as certeza. pessoas, elas hoje, elas correm, não sabem para onde e tentam falar através de palavras bonitas como propósito, né? Que é uma palavra bonita, mas e Ficou aí? genérica, né? Como que você põe isso em prática? Como que você chega a ele? E Ótimo. outra, o seu propósito, ele vai mudar ao longo da sua vida. Vai mudando os objetivos. Muito obrigada por essa conversa, André. Eu acredito que esse Eu que episódio mostrou agradeço. algo muito importante, né? A inovação não tá ali por conta das ferramentas, a inteligência artificial, uma ideia, mas ela começa nessa capacidade de entender os problemas, como você faz, organizar esses conhecimentos, esses processos, formar as pessoas e transformar tudo isso em soluções que realmente geram valor para as pessoas. E para o pessoal que Né? está nos ouvindo, que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, acompanhar os conteúdos, os seus livros, onde que a pessoa pode te procurar? Olha, as pessoas com relação aos livros pode procurar na Amazon, tem lá André, por o meu nome, André Vidal, vão aparecer as obras que a gente já trabalhou. Tem a Jair Fink, que a minha empresa já há 12 anos, que a gente tem aí um legado interessante de não só de trabalhos bem executados, mas também de conhecimento, de levar esse conhecimento adiante, né? Ajudar as pessoas. E, assim, talvez a gente não produza tanto conteúdo quanto gostaria, né? Embora a gente tenha esse conteúdo aos montes para ser divulgado. Porque enquanto eu acho que as pessoas estão produzindo conteúdo, a gente está gerando transformação, e é esse o nosso ponto. Que legal. Muito obrigada, É, André.
E para Fico quem feliz, obrigado, acompanhou agradeço. esse episódio, segue o André lá nas redes sociais, procure saber melhor. É ele que passou aqui um pouquinho da mensagem, imagina ele como professor, né? Eu fico muito feliz desse impacto que você está fazendo na vida de tantos jovens. Então, compartilhe essa conversa com um empreendedor, com um líder, com um profissional que está construindo ali o seu produto, implementando uma inteligência artificial ou até mesmo tentando transformar uma ideia em negócio. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios e deixe a sua avaliação aqui para a gente ver se você gostou ou não. Então, esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Obrigada, André. De nada, obrigado a você, Júlia. E contem comigo. Se quiserem, nos siga e quiser entrar em contato, estou à disposição e vamos juntos. Perfeito. Te vejo no próximo episódio.